Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aparecendo aqui na telinha de vocês para continuar com as minhas atualizações, agora falando dos livros que eu concluí em abril. Vê, essa quantidade de livro aqui já é menos que, né, março, mas é assim mesmo. A gente um mês faz mais, outro mês lê menos e tá tudo bem. Se você parou aqui pela capa desse vídeo e não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. Não esquece de curtir. E qualquer comentário que você faz, até mesmo um emoji, faz com que meu vídeo ele chegue a mais pessoas e eu conto com vocês para isso, tá bom? Eu vou começar falando das leituras com um livro de não ficção que eu li de Erich Hobsbawm, A Era das Revoluções. Esse livro, quando eu comprei, na verdade eu comprei o box de Hobsbawm, interessado de fato no aprofundamento histórico das leituras. A Era das Revoluções, 1789 até 1848. Tem revoluções aqui, nesse período da história, que eu não conheço. E eu esperava que houvesse um aprofundamento. Só que não houve. Primeiro, deixa eu mostrar a minha edição para vocês. Ela é da editora. Ah, marca-página que eu fiz. Antes eu fazia assim sem anotações. Hoje eu já estou anotando alguma coisa no final. Ela é da Paz e Terra, a editora. Tem. O livro tem 532 páginas. Aí, nessas 532 páginas, bom, dessas 532 páginas até a 431 é a leitura do livro. E aí depois segue uma tabela. Posterior tem mapas aqui. Os mapas, eles são dos anos Europa 1810, 1840. Bom, falando aqui a questão do livro, ele me pareceu mais livro de ensaio. Eu até estive pesquisando e ele não é um ensaio, não é um ensaio livre. Mas a mim pareceu porque ele pega pontos. Ele olha a questão social da época e faz um comentário, a comparações, a economia, a política. E esse eu ainda acho que eu tenho que ler um pouquinho mais para me adaptar a esse tipo de leitura. Ah, eu fiz um planner de leitura, se eu aprender, porque eu não sei fazer isso. Eu coloco esse planner num, num Google Drive aqui no link, que vai que alguém queira. Me facilitou bastante para mim, porque eu já tenho lido uma parte do livro, só que eu estava achando ele cansativo e não conseguia terminar. E aí, então, não, deixa eu fazer um plano, que aí eu vou lendo um pouquinho todos os dias, aí consigo ir até o fim. Se por acaso eu tivesse feito desde o início, eu teria lido esse livro em 40 dias, conforme esse plano. E observe que depois que fiz isso, a leitura ela andou. Até consegui até terminar mais rápido. Mas é isso. Se eu conseguir, volto a repetir, eu coloco no link aqui o drive com esse planner para caso alguém tenha interesse de ler algum dia esse livro, vai estar aí o que eu fiz para você sem problema. Bom, a diagramação dele é confortável, não tem problema com a diagramação. Aqui no meio tem gravuras, ó. Bem aqui no meio, ele tem gravuras. O livro, como eu disse a vocês, ele é mais a questão de ensaio, ensaio político, ensaio econômico. Não me prendeu nesse quesito. Mas ele tem coisas, esse livro não foi 100% ruim para mim, não. Eu vou colocar ele ali meio a meio, porque eu marquei coisas, pontos, que como ele faz pontuações dele, é, ele dá para mim pesquisar, eu vi em tal livro, eu fiz algumas marcações. Aí não dá para mim dizer, falou sobre a Revolução tal, porque eu esperava um aprofundamento tal. É político, sim, eu queria um aprofundamento econômico, sim, eu queria saber, mas não do jeito que fala aqui. Nós, aqui também fala da questão artística da época, fala de palavras que surgiram, quando surgiram. Então,
Eu só não fui muito com a cara do livro, eu acho que é isso. Mas muitas pessoas que leram ele, eu vi lá no Scooby, acharam bom. E teve uma das pessoas que fizeram lá a, a resenha no Scooby, que ela disse que não é o livro melhor para começar a ler Robensval, porque realmente é um livro que você precisa ter muito embasamento para entender todas as referências que você vai encontrar aqui. Porque eu acho que é isso mesmo. Você vai encontrar um livro que tem referências, porque não discorre sobre um assunto. Eu queria entender mais sobre 1789, que quando foi a Revolução Francesa, eu tenho um pouquinho assim de embasamento sobre a Revolução Francesa, mas ele não fala sobre a Revolução Francesa, faz um comentário sobre, entendeu? Então, são coisas que aconteceram nesse período e ele vai fazendo comentários. O Robensbal, ele é socialista. E aí você percebe também que, em meio à leitura do livro, ele coloca esse lado socialista dele para escrever o livro. Eu não sei se você já leu Robensbal, já leu esse livro? Você teve essa mesma sensação, mas eu tive. E tudo demais eu acho que é veneno. Se você é capitalista, você torce pelo capitalismo, eu torço. Se você fala só, você é cansativo. Aí eu acho que talvez eu não tenha gostado por causa disso, porque todas as pontuações dele nos levava a ver que o socialismo é a melhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é isso. Essa foi uma das minhas leituras de abril, tá? Não foi nem ruim nem bom, tá ali no meio. E eu estou continuando a leitura de Shakespeare e li esse mês de abril Romeu e Julieta em prosa e em peça. E confesso a vocês que, comparando Romeu e Julieta, ó, eu também fiz o meu marca-página do box, ó, e aqui eu já fiz algumas anotações. Deixa eu aproximar para vocês. Não sei se dá, vocês aí vão dar um print. Minha unha tá com sujeirinha, nem ligo. Bom, e aí, olha, voltando aqui para que eu tava divagando, Romeu e Julieta de Shakespeare não é o melhor. É a mais conhecida, é a mais famosa, mas não é o melhor. Fala de um amor impulsivo. Não é um amor avassalador, é um amor impulsivo de dois jovens. E eu vou falar spoiler, viu? Então eu vou levantar o próximo livro. E aí, se você não quiser ouvir spoiler, você passa, porque eu vou fazer igual Pondé. Se você não leu Romeu e Julieta, a culpa não é minha, é sua. Por isso que eu li Otelo. E vê, Romeu e Julieta é um amor impulsivo de dois jovens. Romeu, são de famílias opostas. Essa história a gente já sabe, a gente já leu adaptações. E Romeu acaba invadindo em um certo dia uma festa da família de Julieta. Até então, Romeu era apaixonada por outra. E aí vê Julieta, se apaixona por Julieta. Julieta tem 14 anos. A mãe já tinha dito a Julieta que Julieta já estava na idade de casar e queria casar ela com outra pessoa. Julieta não pensava nisso, mas também se apaixonou por aquele jovem, porque parece que é assim mesmo, né? Essas coisas se atrasam. As coisas que não devem, elas se juntam. Bom, acontece que o problema não é isso, não, de dois jovens inconsequentes se apaixonarem, não. É de um padre, ou frade, ou frei, um sacristão, casar dois jovens numa sociedade em que a filha deve obediência ao pai. Ela deve obediência ao marido posterior ao casamento, mas até não ser casada, quem escolhe o marido dela é o pai. O sacristão casou escondido dois jovens inconsequentes. Não, o pior não tá aí, não. O pior tá que quando acontece a situação que Romeu é exilado, ele é exilado e ainda envolvendo as duas famílias, o padre, novamente inconsequente, dá a ideia que agora nós tínhamos dois jovens inconsequentes no início do livro. Agora nós temos dois jovens e um sacristão. Essa é a questão, né, padre? Vou falar de padre. Agora nós temos dois jovens e um padre que resolveu então dar a ideia a Julieta
Sim, peraí, vamos parar. Por que que ele dá a ideia de Julieta tomar um remédio e ficar como morta? Porque o pai de Julieta, que até então era o senhor dela, porque só quem sabia do casamento de Julieta com Romeu, que o padre casou os dois, eu falando devagando e passei por isso, né? O padre casou os dois. Aí Romeu exilado, o pai não sabia dessa situação, ninguém da família sabia, só a criada e o padre que Julieta já era casada, então determinou que Julieta fosse se casar. Acontece que Julieta não queria cometer o sacrilégio de casar novamente. E observe a segunda loucura. O padre ia casar, mas Julieta não queria cometer o sacrilégio, então o que ele faz? Não, vamos arrumar, vamos fazer a terceira loucura, que tá tendo pouca loucura aqui. Aí o padre dá um remédio a Julieta, em que ela vai amanhecer como morta no dia do casamento. E aí ela vai ficar lá, vai ser enterrada, e 3 dias depois dá pra ressuscitar ele. E ele manda um recado para Romeu que tá acontecendo isso, só que Romeu não recebe o recado. O recado que Romeu recebe lá é que a mulher já está enterrada. Aí vem lá Romeu desesperado, que esses jovens são assim, além de impulsivos, inconsequentes, eles são desesperados mesmo. Aí chega aí, vai direto para o túmulo, porque ele resolveu que ele vai desviver ali perto dela. Aí chega lá, o aspirante a noivo, a marido, tá lá chorando nas águas dele também. E eles brigam, e Romeu desvive ele. Aí Romeu abre lá o túmulo, tira a mulher, e toma um remédio, que ele já tem trazido um veneno. Agora o dele é de verdade, ele tomou o veneno e morre. Ela acorda e vê que Romeu tá morto. Pega uma adaga, que eu não me recordo agora se a adaga ele tava com ela ou se ela tava dormindo com essa adaga lá dentro do caixão. E tira a vida dela. Pronto. Aí morreu. Acabou, morreu Maria Preá. Morrendo Maria Preá, as famílias então agora resolveram fazer as pazes. Pronto, encerrou o livro. É claro que tem uma história, você vai saber como foi, por que que Romeu foi exilado. Essa parte aí que a gente não, parece que eu não me lembro de ver nas adaptações, eu também não lembro de saber que ela era casada. Aí, mas você veja, a situação no livro, no livro, não é a questão desses jovens inconsequentes, é do padre ter dado a ideia, depois do padre ter dado a segunda ideia doida, e depois do padre ter dado a terceira ideia doida. Você pode discordar de mim? Pode, claro. Discordar aí nos comentários, que é pra nós conversar e fazer esse vídeo subir. E aí eu fui ler Romeu em Peça. E confesso a vocês que a diferença da peça para a prosa não foi tanta. Também não senti tanta diferença. Prefiro ainda, vou continuar lendo, né, prosa e peça, mas ainda estou preferindo Otelo. Otelo, agora Romeu e Julieta é a mais famosa, mas não é a melhor, tá? E, deixa eu mostrar a edição, nem mostrei. Deixa eu mostrar aqui a edição da Príncipes, né? Todo mundo conhece, a diagramação da Príncipes. Esse livro tem 128 páginas. Aqui, Romeu e Julieta tem... É Frei. Eu tô doida. É Frei, gente. O cabo que casou os outros aí é Frei. É coisa de doido, viu? Romeu e Julieta em peça nessa daqui, são 148 páginas. É a primeira. E agora eu vou para o livro de Sir Walter Scott. Primeiro livro dele que eu li, do autor. E tá, uma pausa para água. Deixa eu fazer babar minha escritora favorita, Frances Burney. E eu não encontrei ainda. Não foi como ler Frances Burney, que é, eu quero ler tudo do autor, mas não estou dizendo que é ruim, gente. Eu estou dizendo que ele não foi aquela coisa que me fez dar aquele... Ó, A Noiva de Lammermoor, de Sir Walter Scott. Diz aqui na introdução que essa história parece ser verdade, que o Walter Scott trocou o nome das figuras para que não, né, mexesse ali em feridas da família. Se for, é muito interessante. Por quê?
Primeiro, eu não vou contar o início do livro, porque o início começa pelo final. Você já assistiu um filme que o início do filme são cortes que você fica, se você tiver estrabismo que fala, eu acho que é, que fica piscando, aí aparece pisca uma cena, pisca outra cena, não é. E depois aqui, quando você chega no final, aí você observa que o primeiro capítulo é realmente uma introdução, mas é aquela introdução para filme. E é muito bom. Esse livro também é muito bom. E por que que eu achei esse livro bom? Porque quando o livro finalizou, eu fiquei com um monte de questões na minha cabeça, perguntas, e em algum lugar eu vi que livro bom é aquele que faz você questionar mesmo. É curtinho, esse é do Vitorianos, tá? Vem com marca-página deles, eu peguei e plastifiquei, que eu tô ficando a doida da emplastificação. 336 páginas. A diagramação é até confortável. E deixa eu ver se tem gravuras. Algumas gravuras. A história do. São duas famílias, é tipo Romeu e Julieta. Mas parece que é real. Aí são duas famílias que tem outras gravuras, vou mostrar não. São duas famílias e aí o Ravenswood, o herdeiro Ravenswood, perdeu a herança dele. E o pai dele acaba meio que definhando. E o Ravenswood, o filho, faz uma promessa de que vai se vingar da família que tomou os bens do pai, né? De forma, o livro não deixa bem claro como, mas a gente percebe que foi de forma ilícita e que vai se vingar. Só que, em meio a tudo, ele é um rapaz sombrio, vivendo num castelo que está se degradando, pois ele não tem mais riqueza, os bens dele já foram todos perdidos, e ele só tem aquele castelo ali. Ele promete vingança para retomar os bens, só que, aí é o problema, ele se apaixona pela filha do inimigo, e eles acabam fazendo um pacto de um esperar pelo outro, e essa menina é obrigada a casar-se. E o que ela faz no dia do casamento, que eu não vou contar porque é a parte mais interessante, você fica, nossa. E o noivo, depois do casamento, ele tem uma reação de que, a reação do noivo, essa eu posso contar porque a reação do noivo é, ninguém fala sobre isso. Do noivo não, do marido, que ele casou-se com ela. Ninguém vai falar sobre isso, e quem falar vai perder minha amizade. Que o noivo não é o Ravenswood, é o outro. Então, há situações aqui de misticismo por conta dessa crença que permeia o Ravenwood. Tem uma lenda na vida do herdeiro Ravenwood, como era que ia acabar a família, e acaba que quando eles fazem essa promessa um para o outro perto desse poço, é meio que o pontapé para que essa superstição da familiar que a família vai se acabar de tal modo, inicie. Então, é uma história altamente interessante. Eu já quase completei minha coleção Vitorianos esses dias, e só falta um que eles não imprimiram. E esse foi o primeiro livro do Vitorianos que eu li, e eu me encantei. E eu recomendo. Mas, como é do Vitorianos, tem que esperar até o ano que vem para abrir de novo a loja. Porque esse ano abriu para quem não era inscrito no clube. E o último livro do mês de abril que eu li, Orgulho e Preconceito da Jane Austen, eu li nessa edição do Clube de Literatura. Gente, deixa eu fazer uma confissão para vocês. Eu disse num vídeo aí que eu não ia mais assinar o clube. Porra, não assinei. Atualizei minha assinatura. Eu sou muito inconsequente. Mas tá bom. Eu tô confessando para vocês e vocês vão me perdoar. Porque nós somos amigos, entendeu? E é isso. Vamos falar então de Orgulho e Preconceito. Por que que mesmo eu começando minha leitura e tudo mais, já voltando aos meus hábitos de leitura desde 2022, eu ainda não tinha lido Orgulho e Preconceito? Por causa da capa do livro. Eu achava as capas do livro feio.
Porque eu só tenho acesso a Orgulho e Preconceito naquela, naquela capa da Príncipes, que tem um box, que é da Príncipes, que é brochura. Eu não sei se vocês sabem qual que eu tô falando. E eu nunca me encantei. Eu vou lembrar, se eu lembrar, eu vou botar aqui a foto para vocês. Nunca me chamou. E a gente não pode ser hipócrita. A gente sim, compra livro pela capa, a gente sim, lê o livro pela capa. Ah, falando em ler livro pela capa, confesso a vocês que ainda não teve nenhum livro que eu me arrependi de ter lido esse ano. Então são só leituras boas esse ano. Bom, e aí, por isso que eu nunca tinha lido Orgulho e Preconceito. Mas eu virei fã de Frances Burney, que escreveu Evelina. E aí eu li Evelina. E eu vi a Amanda da Pedra Azul no Instagram. Eu não sei se foi a Amanda ou se foi a Shirley, a mãe da Amanda, falando que a Orgulho e Preconceito, e ele tá num livro, é uma inspiração que a Jane Austen pegou, é num dos livros de Frances Burney. Aí eu li Evelina, porque Evelina é o primeiro, e eu quero fazer essa leitura, e eu já tenho os 4 livros de Frances Burney. Gente, eu devagar, não, eu vou devagar mesmo. Eu fiquei tão assim encantada com o livro de Evelina, que eu já queria ler os outros, mas são calhamaços, e eu tenho que cumprir as metas que eu fiz, porque eu quero. Eu fiz, e é uma pressãozinha para mim, de mim para mim, né? Mas, eu com certeza vou colocar no ano que vem, que eu quero ler o segundo livro de Frances Burney. Mas voltando para Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, a Jane Austen tem um dos livros da Frances Burney que foi citado, que foi de lá que foi tirado o título do livro também. E ela era uma leitora de Frances Burney, por isso eu quis ler, então, depois de ler Evelina, Orgulho e Preconceito, que todo mundo tinha lido. Aí aconteceu que o clube mandou essa edição. E olha que coisa bonita. É bonitinho, né? Sou hipócrita. E é isso. Aqui tem algumas gravuras, olha. A história do Orgulho e Preconceito, para quem não leu, ela é permeada pela questão do casamento. Na Inglaterra, as pessoas, as mulheres principalmente, a vida delas era determinada pelo casamento. Há mulheres que, elas sendo ricas, elas iam herdar o que era do pai, não tinha problema. A família que elas estavam envolvidas no sistema ental. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve, eu vou colocar aqui embaixo. E esse sistema dizia o seguinte: a propriedade e os bens da família estavam atrelados, e isso é séculos. É um negócio que é feito muito antigo e vai só passando. E os bens da família, ele passa para o homem mais, o parente, homem mais próximo. Aí nós vamos para os pais de nossa protagonista, que são 5 irmãs, e ele não teve nenhum homem. Logo, a propriedade vai ter que ser passada para o parente mais próximo, que é um primo. Esse primo até tenta casar com uma delas e não dá certo. O casamento, para a questão dessas meninas, que não eram pobres, mas também não eram ricas, era uma questão de necessidade. Pois, já que se quando o pai não estivesse mais entre elas, elas estariam sem dinheiro e sem fortuna, elas precisavam se organizar, e eu digo se organizar na questão do casamento, para que o futuro delas estivesse garantido. Elas deram sorte, digamos assim, pois casaram por amor. Mas até casar-se por amor, tem uma história acontecendo aqui. E eu confesso a vocês que o primo chato dela, o herdeiro, eita cara insuportável, ele é do tipo babão, babão lá de uma família rica. Ele é um reverendo e ele é do tipo, eu sou bom porque eu sou isso. Isso só é bom porque é meu, sabe? Aquela coisa. E é isso. Orgulho e Preconceito. Tem gente que não gosta, eu já percebi que tem algumas pessoas que não gostaram de Orgulho e Preconceito. Eu gostei. É um tipo de. Mas eu gostei mais de Evelina. Ele é um livro conforto. Eu acho que se for fizer o seu tipo de livro, ele com certeza vai arrancar você de uma ressaca literária. Tem bastante gravuras nesse livro. E eu comparei também a leitura dele com a leitura da Príncipes. É mais fácil da Príncipes. Tipo assim, que eu também tenho ali um
da Príncipes de um box que eu comprei. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha, aqui a edição é até capa dura. Aqui só teve, com perdão, a Príncipe é altamente acessível. Só que esse box não foi, né? Porque não é do preço da Príncipe. Mas o que mudou nesse aqui, ó, foi só que botaram a capa, pintaram aqui, fizeram uma pintura trilateral, mas as folhas continuam sendo do mesmo jeito. Os capítulos são assim, ó, e não tem nenhuma gravura. Então, isso é só saiu um pouquinho mais caro mesmo. Bom, aí eu fui fazendo a leitura aqui, né? Que essa leitura ela é mais aqui, tipo, exemplo, senhor e senhora, senhor Darcy, senhora Elizabeth, senhorita Elizabeth. E já aqui vai chamar Mister Darcy e Miss Elizabeth. Essa é a diferença. Há umas palavrinhas ou outras que você não está no nosso vocabulário, mas mesmo assim eu confesso que é melhor a leitura por aqui. É muito fácil, e já que você já está lendo, já está nesse mundo de leitura, e por que não ler numa edição, se você tiver lá aí, é óbvio, não vai só comprar, se você tem a Príncipe, lê na Príncipes. Mas por que não numa edição que você vai enriquecer seu vocabulário para ajudar em outras leituras futuras? Então, essas foram minhas leituras, né, de abril. Se você ficou até aqui, eu agradeço pela companhia. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Não esquece de curtir e fala para mim, você já leu algum desses livros? Por acaso gostou ou não de algum? Não esquece de comentar, tá bom? Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.